esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Clamor pelo Guia. Clamor pelo guia é bem importante, assim, porque através dos milênios nós vamos achando assim que nós somos importantes. Pela referência assim que o Criador possibilitou a vinda de Jesus para nos auxiliar, trazendo de volta a possibilidade dos seres humanos voltarem para a pátria do Espírito, então nós achamos assim que somos importantes, pois se Ele deu o seu Filho para trazer as informações para nós, então a pessoa vai trabalhando na vida dessa maneira assim, sempre com uma arrogância. E é bem importante porque tem uma parte dos ensinos que fala assim que a pessoa precisa de orar e trabalhar. Mas o trabalho não é o trabalho de sobrevivência, é o trabalho em ti mesmo, da pessoa ter tempo para ela ver o caminho que ela está caminhando. E é bem importante porque em vez de uma distância natural que existe entre o Criador e a sua criação, existe hoje essa perda da distância natural, porque nós verbalizamos o nome do Criador todo instante, como se Ele se encontrasse ao nosso lado. Não perdemos o tempo assim para ver se isso está correto. Não é correto. Em vez do temor que existia anteriormente, agora tem uma familiaridade. A pessoa acha assim que o Criador está disponível para qualquer coisa. Depois nós achamos também que sempre teremos um guia, um auxiliador, que vai nos pegar na mão, como nós pegamos na mão de uma criancinha e levamos ela para o jardim da infância. Então aquela criancinha, ela sabe assim que ela nem tem como soltar da mão daquele adulto. E o adulto vai levando a criancinha para o jardim de infância. Nós temos esse procedimento com a vida interior nossa, com a naturalidade que precisaríamos de ter um cuidado. Nesse cuidado, nós teríamos que ver também como nós somos, como nós estamos convivendo com as outras pessoas. E é bem importante eu ir confirmando assim, que o princípio de um ser humano na matéria grosseira normalmente é muito bom, para quase todos, normalmente é muito bom. Então aquele ser humano que chegou agora na matéria grosseira, ele chegou com uma força e sempre tem em volta dele os auxílios. Se nós estivéssemos procedendo de acordo com os ensinos, tendo interesse em conhecer os ensinos, nós também não esperaríamos um guia para fazer um malabarismo para nos agradar. Como se fôssemos importantes, nós nos colocaríamos no nosso lugar. E é bem importante assim, para muitas coisas na vida, a pessoa tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade é bem interessante, porque nós podemos observar numa empresa, tem os graus para o funcionamento daquela empresa. E é bem importante, porque quando um elemento chega mais recente naquela empresa, ele tem aquele que ele precisa direcionar. Então o supervisor daquela empresa fala assim que ele pode consultar todos, mas que é primeiro para consultar esse. Quer dizer que esse que foi destinado para trabalhar naquela empresa já tem um guia, tem um superior ali na sequência do tempo, ele então pode igualar-se àquele superior. Na vida interna, teríamos que nos encontrarmos qualificando também com essas experiências que nós temos da vida externa. Nós tínhamos que trazer essa experiência para a nossa vida interna, para ver como nós somos, para ver o comportamento que nós estamos tendo. E é bem importante porque nós temos uma arrogância de achar assim que aquele empregador ou aquele conhecido ou aquele outro profissional de saúde vai nos auxiliar qualquer hora, que eu posso levar uma vida conforme me interessa, sem refletir que eu terei auxílio. Se eu vier a precisar, então esse ou aquele vai me auxiliar. Nós não contamos com uma outra coisa,
que esse ou aquele não está mais interessado em auxiliar, porque todos os benefícios que foram possibilitados, todas as orientações, a pessoa não seguiu, não segue. Ela caminhou do jeito que ela quis caminhar na sua vida. Não tem importância essas coisas, tem importância que agora os relacionamentos que a pessoa tem caíram. O guia, o auxiliador espiritual, se nós descuidamos, aquele que apresentava um saber, uma boa vontade, que tinha um conhecimento a mais, que nos podia orientar, ele vai embora. Vem um outro, menos qualificado. Isso a gente pode observar assim. As pessoas se descuidam na vida, com costumes que prejudicam a saúde. Tem muitos costumes que prejudicam a saúde. E é bem importante a pessoa lembrar assim. O guia sério vai embora, porque ele não trabalha com quem prejudica a saúde. Mas vem um outro que tem os costumes. Então o que acontece? Ele passa a querer orientar para frequentar lugares. E esses lugares a pessoa pode observar assim, que é bem grave. Vão nos lugares, aqueles que agora estão orientando, tem problema com neto, com genro, com noras, com filhos, não tem saúde, não tem recurso financeiro. A pessoa já se encontrava numa condição de estabilidade financeira, com uma saúde melhor, com um pouco de discernimento, passou a ser orientado para esse que está faltando tudo. Não observamos. A decadência vai acontecendo. E é bem importante assim. Não tem como ter um malabarismo. Nós tínhamos que observar que aqueles que trabalham em circos, todo aquele esforço que eles fazem é para aquele momento. E é só para divertimentos. Não tem uma maneira de auxiliar a humanidade com aqueles costumes que não têm coerência, não têm utilidade. Então o que acontece? Aquele que está comportando assim também não tem uma maneira de ver se ele está tendo um futuro. Nós tínhamos que lembrar assim que precisamos de trabalhar no futuro dentro de nós. Termos saúde, perspectiva, sermos considerados valores. Então estamos trabalhando de uma maneira geral sem importância, sem coerência. Não tem coerência aquilo que nós fazemos, o jeito que pensamos. Falta a bondade, falta o princípio, porque o que faz o ser humano é a atuação do espírito, os valores. Então a pessoa tem que colocar os pés no chão. E é bem importante assim, porque a vida é de movimento. E a gente vai observando assim que aqueles que ponderam durante a vida andam com o pé no chão. Não tem ilusão, não tem aquela coisa de querer ser auxiliado pelo próximo, de querer sugar um trabalho do outro, de viver nas costas do outro, a dignidade. Isso a pessoa tem que lembrar que é conhecendo os ensinos, porque tem um ensino que fala assim, comerás o pão com o suor do teu rosto. Não é para ficarmos nas costas das pessoas. Então, se a pessoa que é um auxiliador, que apresenta um saber, ela primeiro tem que fazer a diferença, porque nós sabemos que tem as diferenças, porque aquele profissional que ajusta aquelas máquinas, ele verifica se o aperto está correto. Aquela profissional, aquele outro profissional que trabalha com alimentos, ele verifica se está no ponto, se está coerente, para ficar de agrado a todos, se está de acordo na nossa vida interna. O clamor pelo guia, hoje nós pensamos pouco. Não trabalhamos muito como trabalhávamos há várias décadas, pensando assim numa maneira de um auxiliador nos facilitar a vida. E uma ou outra pessoa que vem trabalhando, que é de conhecimento de um ou de outro, quando acontece algo na moradia ou no trabalho, algo grave, o que acontece?
dentro dele tem uma paz. Essa paz não é uma acomodação, é uma maneira de fluir, a maneira de solucionar aquilo que está acontecendo, de solucionar de uma maneira boa, de ter um profissional que possa resolver aquilo. A pessoa não fica naquela condição de meditação, ela sai, ela vai atrás, onde tem a possibilidade de comprar o material, onde tem a possibilidade de encontrar aquele profissional que tem a capacidade. É o movimento. O clamor pelo guia, a pessoa tem que lembrar que ela tem que aprender a separar antes, que é aquela condição bem importante que a gente conhece como jardineiro. Quando nós chamamos um jardineiro para trabalhar, para fazer aquele jardim, ele já veio outras vezes e a gente vê que do jeito que o jardim está, parece até bonito. Ele começa a arrancar aqueles matos e a gente fala para ele, mas esse aqui não é bonito, esse aqui não tem uma função. Ele fala, é mato. E ele vai tirando. Quer dizer que ele sabe antes aquilo que vai prejudicar aquelas plantas que precisam de ficar naquele jardim. Aquele que trabalha lá no interior também, quando ele vai limpar aquela lavoura, ele sabe o procedimento que ele precisa de ter antes. É isso que nós precisamos, antes. Porque também na nossa moradia nós temos esse exemplo no preparo de um alimento. Os ingredientes, aquele que está preparando aqueles alimentos, ele pega um tanto de cada. Da outra vez que ele fez um preparado semelhante, ele pegou um tanto a mais de um outro item. Agora ele está pegando um tanto a mais de outro. A pessoa sabe o tanto que ela precisa para muitas coisas. Para nós termos a dignidade de andarmos com as nossas pernas, sairmos da ilusão e de lembrar assim que se a pessoa não se esforça, o guia que ela vai ter vai ser um guia que não tem clareza. Vai ser um guia que vai permitir que continue com costumes errados. Cada um tem que observar a sabedoria que existe no nosso corpo de matéria grosseira, a harmonia que existe. Cada órgão, cada víscera tem uma vida. E é bem importante assim. A gente pode observar na criança pequena. Os adultos acontece a mesma coisa, mas eles não se percebem. Mas na criança pequena, aqueles tutores percebem que a criança fez muito esforço, deu muitas voltas em torno da moradia, deu muitas voltas nos brinquedos, e a criança fez de propósito mesmo, porque ela queria fazer, na idade dela. E ela vem, e a gente vê assim que ela está respirando curto e o coração está disparado. Para aquela criança não tem importância. Então o que acontece? A sabedoria daquele corpo usou, forçou. Então tem as compensações agora com o disparo do coração. Uma criança quer beber água, muitas vezes deita no chão e abre todo o corpo assim, é um instinto. O que acontece? Facilitando o trabalho do coração, alimentar cada parte do corpo. Depois a criança fala assim que agora ela está com fome. O adulto não mais percebe esses comportamentos devido ao fato dele estar muito envolto para como ele será visto. Ele teria que estar vendo como ele se encontra, sobrecarregando-se. E nós percebemos, se paramos de perceber, é porque estamos entrando nesse procedimento de nos tornarmos entorpecidos. E esse procedimento de entorpecimento já vem há milhares de anos, porque nós sempre queremos ser vistos de fora. Tudo que nós fazemos é ser visto de fora. Então o que acontece? O que eu preciso para a minha vida? O clamor pelo guia. Como pode vir um guia agora que vai entrar-se numa condição de relacionar comigo meio degrau acima, me elevando? Porque nós sabemos assim que na história dos povos, é só observar assim, quem procura estudar um pouco, Zoroastra, Buda, Lao Tse e tantos outros, trazendo ensinamentos, quer dizer que eles vieram numa condição de meio degrau acima ou de um degrau acima,
possibilitando assim que aquele povo elevasse na sua maneira de ser. Não é somente na condição do trabalho, da tecnologia, mas na condição interna, da nobreza, da polidez, da bondade, que é de meu conhecimento assim, anteriormente, de ouvir relatos de pessoas que os pais faziam, nas estradas tinham um nome de um barracão. Então construíam um barracão naquela estrada. Junto com aquele barracão tinha alimentos, tinha também a maneira da pessoa acender um fogo. Então o que acontece? É uma nobreza. Aquele viajante passando por aquela estrada precisaria de um lugar para um repouso e de um alimento. Aqueles preparavam assim, independente daquele que estava vindo. Então, com a decadência, pararam de ter essa bondade. Mas o que ocasionou o parar aí fomos nós. Entra a decadência, entra o aproveitamento, em vez da pessoa sentir grata porque ela está indo de uma localidade para outra e ter um lugar que ela pudesse recompor-se. O que acontece? Passaram a reclamar aqueles que ainda tinham a oportunidade de parar no barracão. Somos assim. Então o que acontece com os nossos guias? Os guias de luz vão embora, ficam os nossos iguais. Então a pessoa precisa de lembrar assim, que os auxílios sempre apresentou para todos, toda hora que uma pessoa precisa. A gente pode observar assim, em situações difíceis apresenta um saber. Como é que a pessoa precisa de encontrar-se para receber esse saber? Como é que a gente precisa de encontrar-se ligado com a luz para continuar recebendo esse saber? Voltar para a pátria do Espírito, porque se chegamos nessa terra numa condição boa, então o que acontece? Para voltarmos para a pátria do Espírito, precisamos de nos encontrarmos ligado à luz. Isso é físico, isso é verdadeiro, não é para um período, é a vida toda nós nos encontrarmos assim. Essa conexão com a luz, com os ensinos, porque a conexão tem que ser com os ensinos. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição. Quando a gente vai refletindo sobre aquela dissertação que foi estudada durante aquele dia, acontece uma coisa bem importante. Vem clarezas, vem compreensão. E é bem importante, porque muitas vezes a pessoa tem uma elevação dentro dela e ela tem uma compreensão, depois ela volta para o nível anterior, ela vê assim que ela precisa de elevar-se para entender melhor aquela clareza que ela teve. O clamor pelo guia. Essa é a importância de termos a naturalidade de perceber o grau que nós estamos. O guia fica bem fácil assim da gente observar. A criança entra no ambiente de ensino, ela terá um professor que vai dar a orientação para ela no nível dela. Para ela mudar de nível, ela então tem que frequentar aquele ambiente de ensino o ano todo. Aí então vem um outro professor com outras qualificações para complementar as explicações do professor anterior. Na nossa vida interna, a elevação é o mesmo procedimento e desenvolver aquela capacidade de diferenciar aquilo que foi colocado como ensino, que não é ensino, que é uma acomodação, e o ensino verdadeiro. Separar o joio do trigo é antes, é no começo do cultivo. Porque se o joio cresce junto com o trigo, as espigas de trigo ficarão fracas, porque o solo tem que dividir a propriedade que tem ali com aquele que não serve, que é o joio. Isso é físico. Para a nossa vida interna, nós temos que trabalhar assim. Porque se nós vamos descuidando, vai entrando informações que não traz nenhum benefício para a nossa vida, ficaremos envelhecidos, sem saúde e vamos perdendo a consideração daqueles com quem relacionamos. E com isso, a própria pessoa não se aguenta, porque falta dentro dela
a humildade dela ter que voltar no caminho todo que ela caminhou e iniciar uma nova fase. Essa condição é física. Se nós vamos descuidando durante a nossa vida, vai acontecendo assim. Nós vamos perdendo a capacidade de nos orientarmos. A orientação é de dentro, porque nós sabemos assim que a criancinha, o adulto segura na mão dela. Depois, numa determinada idade, a própria criança não quer mais que segura na mão dela. O adulto agora, se ele está clamando por um guia, ele entra naquela condição de ser orientado ou ele entra naquela condição de ser segurado pela mão. O que nós queremos? Não saímos do jardim da infância? Ou vamos nos tornar amadurecidos de ver antes aquilo que vai ser bom para a nossa vida? E é bom cada um ir observando assim. Quando nós aprofundamos no livro Na Luz da Verdade, nós vamos compreendendo assim, que tem grau, que tem elevação e que nós precisamos de melhorar o nosso grau, o nosso nível. Nós temos que aprendermos que tem hierarquia na vida. Não é somente naquele aprendiz que entrou naquela empresa que agora ele pergunta para esse as dúvidas que ele tem. Se ele continua como aprendiz, ele não vai continuar naquela empresa, porque aquele empregador que é uma pessoa que auxilia ali, que resolve aquilo que precisa de resolver. Na vida espiritual nossa interna é o mesmo procedimento. Um guia verdadeiro é coisa séria. Se é coisa séria, ele não perde tempo. Então essa coisa assim que muitos acham assim que terá tempo depois, não tem tempo depois. Fica bem fácil assim de observar a criança na escola. Ela não assimilou as informações daquele ano letivo, ela tem que fazer aquele ano letivo novamente. Só que agora ela é maior, só que aqueles pequenininhos estão de acordo para aquele ano letivo. Esse maior já não sente bem, junto com esses pequenos. Na nossa vida interna é a mesma coisa. Qual o procedimento que nós temos que ter para ter esse amadurecimento? E é bem importante assim, porque há muitas décadas existiam os circos, ainda existem no interior, naquelas pequenas localidades, e a maneira que eles tinham para fazer a divulgação era fazendo uma demonstração andando pelas ruas daquela cidade, próximo do horário de fazer a apresentação. Então aquelas crianças acompanhavam aqueles profissionais daquele circo, que era uma maneira de divulgar. Então nós sabemos assim que a divulgação para tudo existiu e existe. Então aquelas crianças acompanhavam, e aqueles que faziam aquelas capacitações que o circo exigia, e a gente ia observando assim, que aquelas crianças queriam fazer as imitações. Então, depois do percurso feito, tudo, aquelas crianças recebiam um carimbo no braço para poder entrar de graça. Essa era a recompensa que eles davam para aquelas crianças. Então, à tarde, nas imediações do circo, já saía um ou outro chamando as crianças. Então, o adulto, à noite, levava aquela criança. Nós não fazemos nenhum trabalho. Então nós vemos aqueles profissionais, agora nós queremos acompanhar aqueles profissionais. Para a vida interna, aquilo não serve, isso é físico, porque é sempre numa condição de divertir. Na nossa vida, se nós observarmos hoje, na fase de amadurecidos, o nosso divertimento sempre está relacionado a coisa que não traz um crescimento interno para nós. Pode observar assim as reuniões de família, os passeios, para nós. Como é que eu estou compreendendo os ensinos? Aquela condição bem importante assim, da minha estrutura, da minha vida, ser colocada nos ensinos. Não é nesse ou naquele lugar, nem naquela pessoa, é nos ensinos. Então aquela condição bem importante assim, de observar que o clamor pelo guia tem que ser um clamor verdadeiro e que nós temos que ter também uma base. Aquele que não tem nenhum conhecimento, que vai trabalhar naquela empresa, ele vai fazer funções muito simples.
Porque no caso de trabalhar na manutenção da limpeza daquela empresa, é um procedimento natural, porque nós aprendemos na moradia, de criança nós ajudamos a fazer esse trabalho. Então, entrar naquela empresa para fazer a manutenção da limpeza não requer um aprimoramento, porque de criança nós já tínhamos esse conhecimento. Mas para mexer num instrumento de trabalho, para mexer no sistema de comunicação da empresa, no sistema de compra e venda que aquela empresa exige, que tenha manutenção da sobrevivência daqueles que trabalham naquela empresa, a pessoa tem que ter a qualificação. Nós, na nossa qualificação, para a nossa vida interna. Isso a pessoa tem que lembrar assim. Não está relacionado à função que a pessoa executa. Está relacionado de como ela é. Porque nós sabemos assim que a pessoa trabalha naquela empresa, numa função que pode ser da manutenção da limpeza, mas ela irradia uma condição bem importante e um valor, onde ela é considerada por todos que a conhecem, dirigem a ela com uma consideração. Então, na nossa vida diária, esse procedimento. Então, o clamor pelo guia, nós temos que observarmos que nós temos que cuidar do nosso corpo de matéria grosseira, nós temos que aprender a cuidar dos nossos pensamentos, nós temos que aprender a ser zelosos com aquilo que é da nossa responsabilidade. Temos que diferenciar. Muitas pessoas podem achar assim que esse cuidar pode ser uma submissão. Não é uma submissão. A pessoa é cuidadosa porque ela é zelosa. Então, o clamor pelo guia, a pessoa tem que aprender a conhecer os ensinos no começo. Então, aquela separação assim, de separar o joio do trigo, quer dizer assim, separar o errado do certo no começo. E é bom a pessoa ir observando assim que o Criador nos deu essa capacidade, porque nós temos uma capacidade interna de perceber a entonação que a pessoa está usando. Fica fácil assim de observar quando é criança. Então, aqueles que trabalham com criança sabem perfeitamente a intenção de quando a criança vem e dirige uma fala. Então, a criança ainda não tem as manhas e o adulto está bem atento com aquelas crianças, então ele sabe a intenção que cada criança está usando na entonação da fala que aquela criança está trazendo. Mas em relacionamento com os adultos, nós descuidamos. Então nós temos que desenvolver essas capacidades. Isso é uma condição bem importante assim, que nós temos tantas coisas para agora voltar outra vez a usar, que é prestar atenção na visão, prestar atenção na audição, na intenção que agora eu estou verbalizando, na intenção que agora eu estou olhando, porque os nossos olhares também são maldosos e eles têm vida. Pode observar assim que a pessoa olha para uma outra, a outra volta para ela na direção que ela está recebendo o olhar. O clamor pelo guia é a vida inteira, nós temos que desenvolver essas capacitações. Nós temos que lembrarmos assim, para termos guias melhores, nós temos que melhorarmos, porque a luz ela é bem séria e bem definida assim. Se nós perdemos tempo, o tempo foi usado erradamente, então somos responsabilizados. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é um dever de cada um. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição.